E aí, turma do rock! Bem-vindos a mais um episódio do Coffee with Rock, Café e Rock no Ar. Eu sou Alex Fonseca, direto da nave Fábrica de Podcast. E hoje a gente vai mergulhar fundo na história de alguns dos álbuns mais icônicos de todos os tempos. Esta é a 4ª temporada. Então, pega aí o seu café, ajuste o fone de ouvido e vem comigo nessa viagem pelo mundo do rock. E já adianto aqui que todas as músicas que a gente mencionar aqui hoje estão na nossa playlist oficial do Coffee with Rock. Então, depois do episódio, é só correr lá e curtir o som. Vamos começar com um álbum que é praticamente um hino dos anos 80. Slippery When Wet, do Bon Jovi, lançado em 1986. Esse disco foi o responsável por catapultar a banda para o estrelato mundial. E olha, a história por trás desse álbum é tão boa quanto as músicas. O Bon Jovi estava sob pressão para entregar um sucesso depois do álbum anterior, 7,800 Degrees Fahrenheit, que não tinha feito tanto barulho. Aí o Bon Jovi e o Rich Sambora foram para Vancouver, no Canadá, e se trancaram num estúdio com o produtor Bruce Fairbairn. Eles queriam criar algo épico. E olha, conseguiram. O álbum tem hits como Living on a Prayer e You Give Love a Bad Man, que viraram hinos de estádio. Mas sabe uma curiosidade hilária? O título Slippery When Wet veio de uma visita da banda a um strip club. Eles viram um aviso no banheiro que dizia: "Cuidado, piso escorregadio quando molhado." E acharam que era a cara do álbum. Imagina a cena. E os shows, foram lendários. A turnê do Slippery When Wet lotou estádios e consolidou o Bon Jovi como uma das maiores bandas de rock do mundo. Agora vamos falar de um álbum que é praticamente uma aula de música. Brothers in Arms, do Dire Straits. Lançado em 1985, esse disco é um marco não só pelo som incrível, mas também por ser um dos primeiros álbuns totalmente gravados em CD. O Mark Knopfler, líder da banda, se inspirou em temas como guerra, política e relações humanas para compor as músicas. A faixa título Brothers in Arms é uma das mais emocionantes, falando sobre a solidariedade entre soldados em meio ao caos. Já Money for Nothing foi um sucesso absurdo, com aquele riff icônico e até uma participação do Sting nos vocais. E os shows? A turnê do Brothers in Arms foi uma das mais luxuosas da época, com uma produção impecável. Mas tem uma curiosidade engraçada. O videoclipe de Money for Nothing foi um dos primeiros a usar animação 3D. E na época todo mundo achou aquilo a coisa mais futurista do mundo. Hoje em dia a gente olha e dá até uma risada, mas na época foi revolucionário. Agora vamos para um álbum que é praticamente um manifesto da melancolia e da ironia. The Queen is Dead, do The Smiths. Lançado em 1986, esse disco é considerado por muitos como a obra-prima da banda. O Morrissey e o Johnny Marr criaram um álbum que mistura letras ácidas, melodias incríveis e uma pitada de humor negro. A faixa título The Queen's Dead é uma crítica à monarquia britânica, enquanto There Is a Light That Never Goes Out é uma das músicas mais emocionantes já escritas. E triste, né? Mas sabe o que é curioso? O álbum quase não saiu por causa de uma briga com a gravadora. O The Smiths estava insatisfeito com a distribuição e até considerou lançar o disco de forma independente. No fim, deu tudo certo e o álbum virou um clássico instantâneo. E os shows? Bom, o The Smiths nunca foi de grandes produções, mas a energia das apresentações ao vivo era única. Morrissey com seus ramos de flores e Johnny Marr com seus riffs impecáveis faziam cada show ser especial. E para fechar com chave de ouro, vamos falar de um álbum que é uma verdadeira obra de arte, Aqualung, do Jethro Tull, lançado em 1971.
Esse disco é um marco do rock progressivo e um dos mais influentes de todos os tempos. O álbum conta a história de um mendigo chamado Aqualung, e as músicas exploram temas como religião, sociedade e alienação. A faixa título Aqualung é um clássico absoluto, com aquele riff pesado e a flauta do Ian Anderson roubando a cena. Mas tem uma curiosidade polêmica. O Jethro Tull ganhou o Grammy de melhor álbum de metal de 1989 e muita gente ficou chocada. Até o Metallica, que também estava concorrendo, ficou sem entender. O Ian Anderson até brincou dizendo que devia ter ido receber o prêmio de skate na mão. E os shows? O Jethro Tull sempre foi conhecido por suas apresentações teatrais e cheias de energia. Ian Anderson pulando no palco com uma perna só enquanto tocava flauta era algo que ninguém nunca tinha visto antes. É isso aí, pessoal. Hoje a gente relembrou a história de 4 álbuns incríveis que marcaram a história do rock. Se você curtiu, não esquece de dar uma olhada na nossa playlist com as músicas mencionadas aqui. E claro, já deixa seu like, comentário e compartilha esse episódio com aquele amigo que ama rock tanto quanto a gente. Agradeço demais a sua audiência e te convido para voltar aqui no próximo episódio do Coffee with Rock, Café e Rock no Ar. Lembrando que esse podcast é uma produção da Fábrica de Podcast. Até a próxima! E que o rock esteja com vocês. E lembrem-se, o rock nunca morre.